A partir de agora, eleve sua vibração. Com você, Fábio Ricardo, o médium das águas. Ó querido ser de luz, que habita em cada um de nós, invocamos a sua presença nesse fim de noite, para que possa nos consolar diante de todos os desafios enfrentados durante o dia. Que assim seja, que assim se faça em toda a nossa jornada pela vida. Amém. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui. Eu sou Fábio Ricardo, o médium das águas, aquele que traz mensagens para vocês através dos oráculos, através de benzimentos, através de reflexões, todos os dias às 23 horas pela SDP TV. Convido você a estar conosco todos os dias neste horário. Vamos nos acompanhar também através do YouTube e das redes sociais. @Fábio Ricardo Médium. Você encontra aí os nossos perfis. Também pode acessar através de outros canais também o nosso conteúdo. Então, fiquem atentos e aproveitem. Hoje eu quero trazer para você uma reflexão, eu e a Voz do Além. Boa noite, Voz do Além. Boa noite, Fábio Ricardo. Boa noite a todos. Bom, hoje eu quero trazer uma reflexão sobre como que a espiritualidade, as práticas espirituais em si, elas podem nos ajudar nos aspectos físicos da nossa vida. Nós precisamos entender em primeiro plano que nós somos espíritos ou energia. Vamos pensar dessas duas formas, porque é muito importante nós termos a percepção de que existem pessoas que vão entender realmente como simplesmente energia. E energia, espírito, psique, aí que é a alma, todos são elementos que somam e são, na realidade, nomenclaturas que ajudam aí a cada um entender do seu jeito também essa situação. A espiritualidade, a prática em si, ela nos ajuda em vários aspectos. É por meio dela que nós construímos muitos valores de verdade, valores esses que nós precisamos nos pautar não somente dentro do cristianismo, mas também de todas as nossas as fés que existem, né? Aí, principalmente aqui no nosso Brasil, que é tão laico no sentido de fé. Nós temos as práticas de matriz africana, cristianismo, os evangélicos, nós temos budismos, maçons. Gente, é uma gama de partículas de fé que cada um vive. E cada prática é como uma dieta que cada um vive. Então, nós temos aí a dieta que eu procuro fazer para mim, no sentido de emagrecer, ou para um determinado problema de saúde, não vai ser a mesma dieta que você vai precisar. Para muitos pode ser a mesma, mas para outros não vai ser. A espiritualidade é da mesma forma, é como essa dieta. Ela serve para um de um jeito, num tempo, às vezes vai servir só durante um tempo aquela dieta, depois ela vai ter que mudar, e aí ela vai buscando e vai tendo consigo aí um caminho para poder fazer acertos conscientes e inconscientes na sua própria vida. A espiritualidade, as práticas espirituais não estão ligadas somente aos aspectos de vou ali porque eu quero dinheiro, vou ali porque eu quero amarrar alguém, vou ali porque eu quero adoçar ciclano. Práticas espirituais, conscientes e com responsabilidade trazem na realidade
um caminho muito positivo para a nossa vida. No controle da pressão arterial, traz o conforto no aspecto físico também, porque nós vemos até inclusive através da meditação que nós podemos ali, aí, através da yoga, encontrar algo que nos traz flexibilidade ao corpo e nos ajuda a seguir a vida com mais tranquilidade, com mais postura. A espiritualidade, assim como qualquer aprendizado, ela é algo que se você é um tipo de pessoa que fica só debruçado assim para poder estudar, o conhecimento se torna mais difícil de você absorver. Então a postura, né, diante da prática espiritual, seja ela yoga, porque a yoga ela é meio que 50% filosofia, não é religião, é filosofia, e 50% algo espiritual que realmente nos ajuda dentro da prática, como nós estamos falando. Então, desde o fato de você acender uma vela e pedir, seja a quem for, seja a forma onde você possa ir a algum lugar, e ter ali algum outro tipo de prática, receber um jurei, receber um passe, um reiki, são práticas espirituais que são acessíveis a todos, mas vivemos num mundo de muita tribulação, onde o objetivo maior de cada um de nós é sempre preciso dormir, porque eu tenho que acordar, porque amanhã eu trabalho cedo, eu tenho que resolver isso. E quando sobra aquele tempinho, a pessoa ainda tem que lavar, passar, cozinhar, encerar, cuidar de marido, cuidar de filho, cuidar da casa, e a prática espiritual fica esquecida. Então, nós precisamos também compreender que prática espiritual não está também contida só no simples fato de colocar um louvor alto para que todo mundo ouça, como se todo mundo fosse obrigado a ouvir aquilo ou fazer aquilo que você faz, mas sim no momento que você se reserva para poder se colocar à disposição daquele momento, fazendo sua meditação, sua reflexão, seja um evangelho no lar, seja mantralizar, seja Ho'oponopono, não importa. É um momento que você tira, e é sobre isso que nós iremos falar nessa noite para você. Então, vamos dando sequência aí, e eu vou deixar de antemão aqui o nosso montinho de carta, onde você vai poder aí escolher, durante essa programação, o montinho número 1, o montinho número 2 e o montinho número 3. E ao final eu estarei revelando uma mensagem para essa noite para você. Mais uma vez, boa noite, voz do além. Boa noite a todos. Fábio Ricardo, deixa eu ver então se eu entendi. Hoje nós vamos entender os benefícios que essas práticas espirituais fazem, tanto no físico quanto no espiritual, não é? Exatamente. E quando a gente fala em oração, prática espiritual, a meditação, o yoga, de que maneira isso vai ajudar o meu físico? Porque assim, eu entendo que a gente vive num estresse crônico, né? Você falou que a gente faz tantas coisas e a gente faz tantas coisas mesmo. E como que isso pode me beneficiar no aspecto físico? No aspecto físico, por exemplo, a yoga, ela é algo que traz para você a quebra de castas, de situações estagnadas. Todo e qualquer situação de estresse que você vive, você acumula. Tanto que tem gente que trava a coluna, tem gente que trava a garganta, não consegue expressar muitas coisas. Tem gente que vai ficar no físico tremendo de nervoso, não vai conseguir dormir por conta do cortisol elevado,
né? Então, imagina, tudo isso é algo que reflete no corpo diante de todo um estresse, dessa rotina que nós vivemos. Quando existe uma prática de meditação, onde você consegue tirar um tempo, que seja 5 minutinhos, para você sentar ali quietinho num canto, aqui, ó, estou nessa cadeira, se eu coloco as minhas mãos sobre as minhas pernas e eu trabalho a respiração, respiro fundo e solto lentamente, calmamente, com a intenção de realmente relaxar, a mente vai sendo conduzida para isso, podendo ser utilizado aí uma meditação guiada que auxilia você diante desse processo. A yoga, por sua vez, ela vai trabalhar a meditação, mas vai trabalhar os asanas. Que são asanas? São poses, que são aqueles movimentos da saudação ao sol, a posição do cachorro, a posição da árvore, a posição final, vamos colocar assim, do cadáver, né? A posição do morto, onde a gente, depois de todo o movimento feito, a gente se coloca ali deitado, com as mãos viradas, abertas, né? As pernas meio abertas, e a gente ali relaxa, vai respirando para retomar isso. Tudo isso vai nos ajudar a encontrar o equilíbrio necessário. Além dessas práticas que eu citei, nós temos aí o Tai Chi Chuan, é uma prática também espiritual, de foco. Tudo aquilo que você coloca foco é algo que pode trazer benefício ou malefício para você. E hoje em dia nós vivemos muito no foco da ansiedade, do estresse, das situações aceleradas, da preocupação com o dia de amanhã, não recebeu o pagamento, já está pensando nas contas para pagar, quando começa a pagar, já pensa no dinheiro que vai faltar, e assim sucessivamente. Tudo isso reverbera no nosso corpo, no nosso espírito. E as práticas espirituais, elas nos auxiliam a encontrar esse conforto, a sabedoria e as respostas que estão dentro de cada um de nós. Você sempre fala que as orações não é ficar só murmurando, implorando, pedindo. A oração é aquela que dá mais resultado, é aquela da gratidão. E eu posso também fazer uma caminhada, né? Fazer uma caminhada, ir para a praça, fazer exercícios, ouvindo salmos, não é isso? Ouvindo uma meditação mais profunda, uma meditação guiada. Bom, no caso da oração... Porque eu perguntei isso porque tem gente que não vai fazer o yoga, não vai fazer nada disso, né? É verdade. Acredita que isso é algo totalmente fora da possibilidade. E aí, às vezes, vai para uma academia. Também, ali não é uma prática espiritual, mas que auxilia, pelo menos na questão do corpo. Mas, começando pelo que você falou da oração. A oração não é algo que a gente precisa ter longas palavras, por isso hoje a nossa oração foi bem curta nessa noite. Por quê? Porque na realidade não está na quantidade de palavras que aquilo vai nos trazer conforto. Porque nós acabamos misturando aquilo que seria uma bênção com tantas reclamações para Deus. E nós não podemos, devemos nos livrar dessas reclamações. Então, a oração ela pode ser curta. Quanto aos salmos, nós podemos sim, eles são ali, existem salmos para o bem, tem salmos que não são tão para os bens assim da nossa vida. Mas nos apegarmos, nos atermos a um versículo e usar isso como um mantra para a nossa vida é algo que nos ajuda também dentro desse processo. Uma outra questão é o fato de caminhar. O caminhar é uma forma também de meditar. Se você está caminhando pela areia de uma praia, pela grama de um parque, também é um momento em que você pode estar ali encontrando um certo bem-estar para você. Mas, independente, eu não tenho tempo para sair
Primeiro é criar uma rotina. Procure organizar a sua agenda de forma que você possa ter esse tempo para você. Às vezes, uma vez por semana, depois amplia, 5 minutinhos, depois um pouquinho mais. Então, são caminhos que você pode ter como opção para você encontrar resposta para o teu físico. Quantas pessoas estão doentes? Por quê? Porque simplesmente não conseguem lidar e ainda, né, colocam a culpa na espiritualidade. A espiritualidade não me avisou, eu já fiz tanta prática, e a gente acha que tudo tem que ser dessa forma, do mesmo jeito que acontece muita gente que busca e acha que a espiritualidade tem obrigação. E eu pergunto, qual é a sua obrigação? É só realmente acordar, levantar, cuidar, trabalhar e só isso? Será que todas as pessoas elas vivem nesse movimento acreditando somente que isso está resolvendo tudo? Lembre-se, eu falei no início que nós somos um espírito, nós somos energia. Se nós não cuidarmos desta energia, não adianta. E a prática espiritual é uma forma de você cuidar dessa energia. O caminhar descalço sobre a grama, sobre a areia, é uma prática positiva. Abraçar uma árvore é uma prática espiritual positiva com a intenção de reequilibrar as energias. Tanto que existe uma terapia que é de você, da mata, da floresta, onde você vai e se coloca ali um tempo ou caminhando ou sentado e procurando meditar para poder absorver não só a questão da energia do isolamento que você possa se colocar, mas toda a energia que essa floresta pode trazer. E com isso, nós podemos nos remeter à questão dos banhos de ervas que você pode fazer, o escaldapé que você também pode fazer. Está desequilibrado? Não quer fazer um escaldapé? Joga um pouco de sal grosso num tapete, põe seus pés ali 5 minutinhos sobre esse sal grosso. A nossa sola do pé, assim como nossas mãos, elas carregam ali vários pontos que são dos chakras que nós possuímos, não somente os 7 principais, mas muitos outros que se referem aos órgãos total do nosso corpo. E esse sal, ele vai ativar, por ser grosso, ele vai ativar. Na mão, nós temos aí como lavar nossas mãos na água com café para trazer prosperidade, com sal para trazer equilíbrio, com açúcar para trazer também um pouquinho de equilíbrio ou amor e prosperidade. Então nós temos práticas que trazem equilíbrio porque o nosso foco é em algo positivo e não no estresse do dia a dia. Fábio Ricardo, dá para tirar os 3 montinhos fazendo essa pergunta? Aí, um conselho da espiritualidade para quem perdeu a paz mental porque deixou de se conectar com Deus, com o seu eu interior? Vamos lá, quem tirou, aí escolheu o montinho número 1. A cruz? Olha, já está falando de espiritualidade, literalmente. Fala de desafios, mas traz vitória. E também alerta você está precisando, você que escolheu o montinho número 1, precisa buscar alguma prática espiritual. Ah, mas eu já faço a minha prática espiritual. Será que a sua prática espiritual é equivalente a Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e a nós vós. Só repete e não medita sobre as palavras? Então, isso é algo que é importante, sem contar a ação. Não é só o falar, mas viver. Assim como a gratidão. Tem muita gente que acha que gratidão é aperto de mão, é abraço ali, é fraterno, é repetir a palavra gratidão. E na realidade, gratidão vai além disso. A gratidão é algo onde você deve refletir e não usar palavras que possam cancelar toda a atitude positiva que você vem buscando. Vira. A raposa. Para você, olha, é importante estar atento. Existem energias que de repente estão ao seu redor
esperando a oportunidade para poder tragar você de algum jeito, ir, né, diante de você e fazer com que você se torne uma pessoa aí um pouco fragilizada fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então a raposa está trazendo esse alerta para você. O montinho número 3, Os pássaros. olha, está falando aqui da liberdade. Às vezes, espiritualmente, você possa estar preso num ninho, vamos pensar assim, só num caminho, com uma fé incondicional ali, focada naquilo, e os pássaros estão falando, vai buscar, busque outros caminhos, se permita novas experiências. O alimento não está só onde o seu ninho se encontra, mas também em outros lugares. Se liberte, dê oportunidade de você não ser uma pessoa com antrólios, né? Que nem cavalo possui, para olhar só para frente. Permita tirá-los e observar tudo à tua volta. Existem outros caminhos, outras práticas que você pode assim utilizar para poder trazer para você o equilíbrio, e não só no corpo, na saúde, nessa questão de opressão ou dor. Não. A espiritualidade, quando buscada e você encontrando o seu equilíbrio, ela vai te trazer respostas, ela vai te trazer positividade, vai trazer abundância, respostas assim, às vezes, que você, nossa, já tinha até esquecido disso, acaba sendo trazida naquele momento. Então, aproveite e coloque em ação as práticas espirituais. Fábio Ricardo, então, essas práticas espirituais, elas ajudam na questão não só espiritual, mas no físico também, quando a gente entende que a gente tem que sair de dentro de casa também, a gente tem que fazer uma caminhada, fazer um exercício, se esticar, se alongar. Isso ajuda a eliminar o estresse e a gente se conectar então com Deus também, né? Exato. É importante nós sabermos que Deus não está aqui do lado de fora, tá? Onde, cadê Deus? Deus está, como eu aprendi no catecismo, Deus está no céu, na terra e em todo lugar. E aí eu lembro que o Frei Anastácio, da igreja que eu frequentava, ele falava assim, Deus vai estar até no cocô que você faz, porque Ele está em tudo, Ele é a parte do todo, Ele se transforma, né? E quando a gente olha esse todo, nós precisamos entender que nós somos parte desse todo. E se existe esse todo, e nós fazemos parte, ele está dentro de cada um de nós. Por isso, eu inicio chamando de querido ser de luz que habita dentro de cada um de nós. Você já se deu conta que as coisas, quando não estão boas, elas acabam ficando piores do que estão? Por quê? Porque literalmente você não consegue perceber que Deus está dentro de você, essa centelha divina, ele está tão triste quanto você. Porque você, que precisa ter a ação da prática espiritual, não consegue mudar. E não é ele que vai mudar, porque ele não pode ser um ditador na tua vida. Eu vou escolher você, porque você vai ser uma pessoa privilegiada por mim agora. Então você vai ficar bem e tudo vai dar certo para você. Não, não é assim que acontece. Precisa pensar muito bem que você precisa estar bem para Deus expandir essa energia cada vez mais em você. Fábio Ricardo, e o programa chegou ao fim. Que peninha, mas amanhã tem mais. Às 23 horas eu estarei com você. Meu contato é 11932626446, @Fábio Ricardo Médio. Eu estarei com você amanhã. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês, e até amanhã.